Fala galera da Tribuna do Paraná, um abraço a você, leitor da Tribuna, também espectador do YouTube da Tribuna e das redes sociais. Esse é mais um rolê, dessa vez não dos candidatos, afinal temos aqui o novo prefeito de Curitiba, que não foi empossado ainda, mas é o novo prefeito da cidade. Nós fizemos dois rolês diferentes esse ano, o primeiro dirigindo pela cidade, de carro, com a companhia da editora Eloá Cruz, e o outro no boteco, com o Leonardo Coleto, foram meus companheiros nessa jornada, e das duas vezes entrevistamos o Eduardo Pimentel e também os outros candidatos naquela disputa, mas o vitorioso está aqui ao nosso lado, oficialmente, em nome da Tribuna, parabéns pela vitória, e desejamos que sejam 4 anos bem prósperos para a cidade. Obrigado, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade da Tribuna de fazer essa entrevista, depois da eleição, como prefeito eleito. Primeiro, agradecer a cidade de Curitiba por essa honra de ter sido eleito prefeito da cidade, aos eleitores que votaram em mim e, obviamente, agora serei o prefeito de toda a cidade, de todas as famílias de Curitiba, de todas as pessoas. Então, muito obrigado e podem ter certeza que vou me dedicar de corpo e alma a essa missão tão importante que é liderar a cidade. E também agradecer a Tribuna pela abertura no período da eleição, aquela primeira entrevista no primeiro turno no banco do passageiro, eu estava, conversando sobre a cidade, estávamos lá nós 3, e depois no boteco, nós 3, numa boa conversa de boteco, que vocês fizeram eu lembrar da minha adolescência, que no fim eu tive que comer um home office, mas deu tudo certo. Que bom. E não tomei nenhuma multa naquele rolê lá, não, só para deixar registrado aí. É importante. Prefeito, primeiro assim, a gente sente que o eleitor em geral, os leitores da Tribuna, num primeiro momento olham para você, veem o teu sobrenome, associam com uma família de posses, neto de um ex-governador, e as pessoas estão, o que esse cara vai fazer agora como prefeito? Conta um pouco como é que era o Eduardo lá no passado, como é que foi a tua infância, quem é o Eduardo na adolescência, quem é o Eduardo que se formou, estudou, se preparou hoje para estar aqui, obviamente num breve resumo. Primeiramente, a população pode ter certeza que eu vou trabalhar muito pela cidade. E se eu cheguei aqui nesse cargo tão honrado, foi a Deus, graças a Deus, mas ao trabalho, ao resultado. Eu sempre fui um político de resultado, um gestor de resultado. Eu sempre fui criado com uma família muito presente, meus pais, meus avós, primos, então sempre com bastante família por perto. Estudei bastante, me formei, fiz uma pós-graduação, me especializei em cidades inteligentes pela FGV e vim para o setor público com vontade, porque eu queria servir, eu queria fazer a diferença. Eu sempre falo o seguinte, eu gosto de política, eu sou político porque a política muda, transforma a vida das pessoas. É através da política que as políticas públicas acontecem, que a escola integral funciona, que a saúde é para todos, que o transporte coletivo funciona. O que nós não gostamos? Do politiqueiro e da politicagem. Quem trabalha com demagogia, com mentira, a corrupção, que faz tão mal ao país. O eleitor, o cidadão curitibano pode ter certeza que vou trabalhar em cima da honestidade, do caráter e muito trabalho. Mas se eu cheguei aqui foi porque eu dei resultado. Eu trabalhei desde os 16 anos na iniciativa privada, tive a oportunidade de trabalhar na Tribuna do Paraná, que foi onde eu comecei como auxiliar de serviços gerais, e muito de quem trabalha lá, inclusive o Átila, que está tirando foto nossa aqui, atrás da câmera, é prova disso, que eu comecei lá carregando bobina de papel. Não veio de mão beijada, né? Você começou desde... assim, eu aprendi a trabalhar, a gostar de trabalhar. Tive essa oportunidade, é por isso que eu falei tanto na eleição e reafirmo aqui, o trabalho de dar oportunidade ao jovem. É a hora que você forma o trabalhador. Você dá a oportunidade dele se aperfeiçoar na qualificação profissional dele, para que ele tenha um bom emprego, um bom salário, para que ele case, para que ele tenha filho, para que ele ajude no orçamento familiar. Então, estou muito feliz de que aos 40 anos tenha chegado a prefeitura da melhor capital do país, que é a nossa cidade de Curitiba. E essa responsabilidade que me faz ter tanta vontade de acordar cedo todo dia e trabalhar para o bem da cidade. O Átila tratava bem você lá, ou sacaneava? Porque a gente chega, é o neto do dono, vamos sacanear. Trabalhava como todo mundo, E na época, o Paulo Pimentel, que era proprietário, meu avô, colocava todo mundo para trabalhar desde o início. Eu fui pulando
e me ensinou a trabalhar. Como eu comecei com auxiliar de serviços gerais, ganhava R$ 200 por mês, só que eu só era pago bimestralmente, então era 400 por bimestre. E tinha o Átila, tinha uma grande número de colaboradores, o Dante Alberti, o pai do Átila, que é uma referência, né, nos jornais aí, na história. Aprendi muito com o Mussa, José Assis, que foi o editor do Estado e da Tribuna também, o tio do Rafael Tavares, o Charles, que também atraiu muito. Então isso me ensinou, me deu gosto pelo trabalho que eu trago até hoje. Prefeito, você fala muito, né, desse gosto pelo trabalho. A gente sabe que você tem trabalhado muito como secretário, né, do governo do estado e agora como vice-prefeito. E eu quero perguntar, você já fez uma listinha do que você pretende fazer por primeiro como prefeito? Já. Eu quero... Onde é que está anotado isso? Pra gente colar aí. Não, tá na cabeça, tá na cabeça. Assim, eu me comprometi muito e reafirmo aqui meus compromissos, né, de eleição. E eu quero, na primeira semana, alguns compromissos importantes. O Vale Creche, para crianças de 0 a 3 anos, né, bebê e crianças de 0 a 3 anos com as famílias de até 3 salários mínimos. A tarifa pela metade aos domingos e feriados. A tarifa zero para quem está momentaneamente desempregado. Né, isso é muito importante. A comissão que eu vou instalar para tratar do centro da cidade, segurança pública, morador em situação de rua, iluminação, infraestrutura, gastronomia, turismo, que falei tanto sobre isso, e a nova concessão do transporte coletivo, que é o maior desafio do ano que vem. A saúde, a educação, claro que são desafios permanentes, a segurança pública, a mesma coisa, mas a nova concessão do transporte coletivo é o grande desafio que nós temos para colocar essa nova concessão de pé. Prefeito, o senhor já pensou na equipe que vai acompanhar o senhor, os secretários? Tem algum nome que o senhor pode adiantar para a gente? Ainda não, porque eu estou pensando, né? Eu queria fazer um anúncio único. Com todos os nomes. Todos os nomes dia 15 de dezembro, mas eu não vou conseguir segurar todos, até porque eu quero começar a organizar. E eu não instalei comissão de transição, porque eu estou dentro da gestão, então não tenho desconfiança da gestão, pelo contrário, confio no trabalho que está sendo feito e está todo mundo já trabalhando, né, os contratos para o ano que vem, o trabalho com transparência. Mas eu estou, claro, com vários nomes na minha cabeça, estou conversando com as pessoas, conversei com o prefeito, conversei com o governador, conversei com os partidos aliados e eu quero, até o fim do mês, começar a anunciar por levas, entre 2 a 3 levas para anunciar todo o secretariado. E vou anunciar até esse ano ainda, o secretariado e as regionais. E aí vai virar o ano para a gente começar a organizar, né? Terá, até pela lei, a exoneração geral na prefeitura, mas que a gente comece um novo governo, mantendo as políticas públicas que funcionam e aperfeiçoando o que precisa aperfeiçoar. Ainda nesse guarda-chuva, o Greca sentou com o senhor e falou: Eduardo, siga esse caminho, siga outro caminho. Ele te passou algum conselho legal para você? São 8 anos, né? Ele pediu um emprego? Eu ia até perguntar se ele ia ficar com algum... Né, não, o prefeito tem a perspectiva de ir para o Estado, ele tem falado isso, né? Mas eu aprendi muito de gestão com o prefeito. Sem dúvida, ele também será uma pessoa que eu vou me aconselhar quando achar por bem. Como governador, como vou ouvir os vereadores, como eu vou ouvir a sociedade civil organizada. Vou ouvir, mas a decisão final será sempre a do prefeito. Né? Eu fui eleito para isso, para escutar, né? Mas dentro das informações que chegam, você enxergando a floresta toda, né? Tomar a decisão e seguir nela. Então, sem dúvida, vou consultá-lo, posso consultá-los, mas no fim quem vai tomar a decisão sou eu. Bom, o desafio até o final da entrevista é tentar tirar o nome do secretariado. Vamos lá. Prefeito, durante a campanha, a gente teve não dá para dizer uma crise de identidade, mas você era um representante de uma centro-direita, mais guinada à direita. Inclusive, depois da sua eleição, o Greca falou que você não era tão direita assim, isso eu sei que gerou um desconforto internamente no discurso dele, ele falou. E tínhamos a extrema-direita, que era a candidata Cristina Greno. Como que você vai conduzir esse trabalho? Porque você falou para muitos eleitores, diz que vai ser o prefeito de todos, a gente entende isso. Mas você tem que olhar não só para o outro espectro do centro-esquerda, mas como dialogar com os vereadores de esquerda, as lideranças políticas de esquerda.
O senhor é bom de conversa, a gente sabe disso, mas como que vai ser propriamente dito esse trabalho para realmente agregar? Porque a gente vê que no discurso sempre acontece, mas na prática, nas votações da Câmara, nas discussões, isso nem sempre é tão fácil quanto se imagina. Como é que o senhor pretende conduzir isso? Com diálogo, né? A minha característica é de agregar. Eu sempre, todo mundo que me conhece, que viu na campanha, sabe que eu sou uma pessoa de articular, de varrer para dentro, né? De trazer a discussão. Eu sempre me coloquei no centro, na pauta ideológica de centro-direita. As minhas posições são essas. Defendo a propriedade privada, me pauto em cima dos valores da família, sou contra o aborto, sou a favor da vida. Isso ficou bem claro na eleição. Mas, por óbvio, eu sou prefeito da cidade toda, de todos. Eu não sou dos extremos, né? Nem de um lado nem do outro. Eu sou uma pessoa de coerência, de diálogo. E na Câmara eu vou tratar dessa maneira. Eu vou conversar com todos. Eu quero formar uma grande base, né, de apoio na Câmara Municipal, dentro do diálogo. E quem for da esquerda, também vou conversar. Ele pode fazer a oposição dele sem problema nenhum. Provavelmente todos da esquerda farão oposição a mim, porque é a pauta ideológica. Então, é nisso. Mas eu vou atuar em todas as comunidades da cidade, claro. E eu vou buscar dinheiro dentro do meu orçamento, dentro de recursos internacionais, no governo do estado, porque eu sei onde é que tem dinheiro lá, fui secretário de estado, então eu vou buscar dinheiro no governo do estado e em janeiro, vou para Brasília, vou buscar recursos no governo federal. Curitiba é uma cidade que contribui muito com os impostos nacionais e não recebe tudo que contribui. E então eu vou buscar recurso lá. Eu tenho certeza que eu vou ser recebido, que eu vou receber recurso, porque quem tem bom projeto recebe recurso. Então eu não tenho nenhum problema de dialogar com o governo federal para trazer investimento para a cidade. E se eles trouxerem o recurso, eu vou receber, sem dúvida nenhuma. Prefeito, você comentou agora no começo da entrevista que a revitalização do centro é uma das prioridades da sua gestão, né? Na gestão passada do Greca e na anterior da dele, ele falou muito em revitalizações de partes do centro que acabaram não acontecendo da maneira que foi divulgado o projeto, né? Eu falo, por exemplo, do entorno ali do mercado municipal, que foi estudado fazer uma transformação, a General Carneiro seria um bulevar de áreas de estar, né? O Vale do Pinhão, que houve um projeto de revitalização ali na região do terminal do Guadalupe, que acabou não saindo do papel. E aí eu te pergunto, a gente fala em tantos projetos de revitalização do centro, mas que acabam se perdendo no meio do caminho. Como é que isso vai ser transformado? Assim, falei muito isso na eleição, e uma cidade é uma permanente construção, né? Tem projetos de curto, de médio e de longo prazo, né? O entorno do mercado municipal foi revitalizado com calçadas acessíveis para fortalecer, inclusive, o comércio do mercado, que é um ponto turístico, inclusive, de abastecimento e turístico. Né, o Vale do Pinhão, com o Pinhão Hub que foi feito, mas tem muito para avançar. Vai ter a fábrica de ideias que o governo do estado vai fazer ali na antiga fábrica da Ambev, que a prefeitura eu vou fazer o que eu puder para que continue o investimento. E eu tenho falado da revitalização do centro, e é óbvio que eu vou investir na cidade toda, né, para não gerar nenhuma polêmica, mas o centro, investimentos de curto prazo, que é o cuidado com o morador em situação de rua, a reforma de calçada, né, a reforma, a iluminação de LED, continuar mantendo a iluminação de LED, a reforma de vias, o incentivo de trazer restaurantes, mercados, para que funcione à noite o centro, de médio prazo, que é voltar a trazer moradores para o centro da cidade. Famílias, jovens, pessoas solteiras que vivem ainda sozinhas, que tem muito loft, muito apartamento pequeno, e de longo prazo, que é o retrofit, que são a revitalização de prédios que estão abandonados ou que estão subutilizados. E com isso você trazer o uso misto entre residencial e comercial. Então é um avanço, é uma corrida de bastão. Também teve o Rosto da Cidade, que ajudou na pintura dos prédios históricos, públicos e particulares, para que caso tivesse uma pichação nos últimos 8 anos, vai lá, limpa, como foi na Igreja do Rosário, por exemplo. E é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer, e esse trabalho não se faz só a prefeitura, é um trabalho da cidade. Então, na primeira semana eu vou constituir uma comissão
que vai juntar as secretarias afins e a sociedade civil organizada do centro. A Associação Comercial do Paraná, que está no centro, a Federal, o Teatro Guaíra, a Associação de Artesãos, que tem a Feira do Largo da Ordem e tantas outras feiras, para a gente trabalhar em conjunto. É um trabalho em conjunto. É fácil? Não. É trabalhoso, mas tem ações de curto, médio e longo prazo que eu vou trabalhar nesses próximos 4 anos. Eduardo, foi feita a revitalização, uma parte dela pelo menos, do planejado e pensado lá atrás no mercado municipal. Mas hoje você vê apenas moradores dormindo numa revitalização nova das calçadas do mercado municipal. A questão continua perseguindo a cidade, uma situação de pessoas em situação de rua. E efetivamente, a gente ouviu muito você falar sobre isso durante a campanha, mas o cidadão espera um algo mais, ele quer entender como na prática isso vai ser resolvido, porque é um problema da sociedade, um problema para os moradores de situação de rua que estão lá, que muitos não querem estar, é uma circunstância da vida. O que de efetivo consegue se fazer nos primeiros dias, ou enfim, daqui 4, 3 anos a gente vai retornar e você vai estar falando, não, o centro está diferente, mudou. Também são ações de curto, médio e longo prazo. Curto são a colocação de mais equipes para trabalhar o acolhimento dessas pessoas que estão em situação de rua, que estão abandonados ou que têm uma dependência química ou alguma doença mental. Isso de imediato, aumentar esse fluxo com a contratação também de servidores de assistência social e educadores sociais, para que a gente possa trabalhar. Eles não precisam sair da rua se não quiserem, diz a lei federal, nós sabemos disso. Então, ampliar o número de atendimentos. E eu sempre falei também na eleição, é uma verdade, no dia de frio e de chuva, eles aceitam acolhimento. O desafio está que no dia seguinte eles voltam para a rua, e aí que está o desafio. Nós temos que mantê-los no tratamento. E o Faz SOS, que é quase na esquina do mercado municipal, inclusive, é um trabalho dessa maneira, e eu me comprometi a construir mais 2, que é você manter ele no tratamento de saúde, na profissionalização, para dar emprego. Porque você só vai tirar ele a hora que você der um trabalho para ele, né, para essa pessoa em situação de rua. Então, inclusive os contratos a partir de janeiro que saírem da prefeitura vão sair com uma cláusula determinando que as empresas tenham um percentual para a contratação dessas pessoas que estão saindo em situação de rua, e depois a moradia. Todos esses grandes desafios, nenhum é solução rápida. Todos têm que ter o prefeito em cima, cobrando a equipe, porque senão vira paisagem na cidade, né? E nós temos que estar em cima para cobrar. Então, de efetivo, aumentar as equipes para fazer o acolhimento. Você vai ser chato? Chato, com certeza absoluta, chato. Não vai aliviar? Não vou aliviar, vou tirar foto, vou mandar áudio para o secretário. É esse o trabalho. Só em horário comercial? Não, à noite, fim de semana, madrugada. Não tem. O prefeito tem que ser assim, crica, incomodar. Tá passando, tira uma foto, muda de caminho, não vamos todo dia pelo mesmo, senão a turma já vai descobrindo o teu caminho, vai pelo outro. Tem que ser assim, não adianta. O prefeito tem muitas ações. Ele tem que pensar no futuro, no desenvolvimento da cidade, daqui 30 anos, daqui 20, mas ele tem que ser também um zelador da cidade, é o cuidado da cidade. Não é só a grama limpa e cortada que é fundamental, mas é ver o que está acontecendo, é ver se tem alguém construindo errado, é ver se tem algum morador na rua, tá em cima. E essa chatice do prefeito, ela reverbera. Aí os secretários têm que ser chatos. Aliás, tem algum nome que você quer adiantar para gente? Ainda não tem. Mas nós vamos avisar. E isso repercute, né, na equipe. Prefeito, a respeito da tarifa do transporte coletivo, esse ano que vem nós vamos ter uma nova negociação do edital. Sim. É possível saber quanto efetivamente vai baixar a tarifa de ônibus? Não dá para saber ainda, mas nós vamos baixar, né? Tem esse compromisso. Tem que ter, vai continuar tendo investimento da prefeitura, não tem jeito para dar um subsídio mensal, porque nós queremos manter o transporte coletivo efetivo, dar mais um salto de qualidade e manter uma tarifa justa, que cabe. Então, não dá para saber ainda, os estudos estão sendo feitos, o BNDES vem dia 5 de dezembro agora fazer uma reunião conosco presencial, eu estarei presente. E ano que vem, entre fevereiro e março, e eu já me certifiquei disso, começa as audiências públicas, para que a gente possa ir mostrando para a imprensa e para a população o que está sendo discutido na questão do transporte coletivo. Mas reafirmo o que eu falei, por ano que vem,
Tudo é prioridade, sem dúvida nenhuma, mas o transporte coletivo é o grande desafio que nós temos. Existem alguns estudos, algumas pesquisas que falam sobre o transporte público realmente gratuito. O senhor acredita nisso? Que é viável em algum momento, obviamente, não nos próximos 4 anos talvez, mas que isso é viável numa cidade como Curitiba? Tomara que um dia seja. Hoje não é. Qual prefeito não quer dar um transporte gratuito para a cidade toda? Mas a conta não fecha. Né? Hoje não tem nenhum estudo comprovado que prove que é possível colocar tarifa zero em qualquer centro grande, como é o caso de Curitiba. Então, não tem essa perspectiva. Eu vou trabalhar para diminuir a tarifa, eu vou trabalhar para dar um salto cada vez maior de qualidade no transporte coletivo da cidade, mas tem que trabalhar com responsabilidade. Essa conta, ela vem. Então, vou trabalhar com isso e se um dia for viável, pode ter certeza que eu vou ser o primeiro a trabalhar para que isso aconteça. Perfeito. Falando em transporte, né? Não é bem coletivo, mas é um transporte considerável. A gente vem numa crescente do uso de transporte por aplicativo, né? Eu sou um exemplo que eu vim da minha casa até aqui pelo aplicativo e notei que nos últimos anos a gente percebeu uma decadência nos carros e na qualidade desse serviço. Como a prefeitura pode agir para poder fazer com que esse serviço seja de qualidade, agradável, para que as pessoas não corram risco? Porque muitas vezes os motoristas que acabam ganhando muito pouco, eles já não têm muito dinheiro para poder investir em manutenção do carro. É a fiscalização, né, que precisa fortalecer, porque a relação nos aplicativos é uma relação comercial. Né? Não tem uma legislação, não há uma concessão pública como é o táxi. Né? O aplicativo é uma relação comercial do motorista com as empresas multinacionais que detêm os aplicativos. Então a prefeitura tem que fortalecer a fiscalização para que tenha um carro com revisão completa, motorista que possa dirigir, obviamente, que não tenha antecedentes criminais, para que possa dar segurança. Né? A cidade, todas as cidades do mundo, e aqui em Curitiba, o transporte por aplicativo tem aumentado, é comodidade para quem quer sair, tomar uma cerveja, né, tomar um vinho, ter a tranquilidade com um motorista de aplicativo, e eu quero fortalecer essa parceria, para que eles tenham seus direitos garantidos, mas seus deveres consolidados. Né? Tem que ter um carro dentro da regra, é isso que... Hoje eu tratei numa reunião sobre isso aqui, que também recebi as lideranças dos táxis, que também é um transporte público efetivo, de qualidade, que também traz confiança, que é muito importante para o turismo da cidade que vem se consolidando. Eu me comprometi, nós vamos diminuir a outorga do táxi em 50%, né, ampliar os números de paradas do táxi, e para que também os aplicativos tenham seus pontos de paradas estabelecidos. Como é que você vai achando soluções para o dia a dia? Conversando, ouvindo. Eu tenho essa característica, dá trabalho, né, toma tempo, mas é fundamental para a gestão do prefeito. Perfeito. Uma das matérias que mais deu audiência, se não audiência, a repercussão nesse ano na tribuna, veio a partir de denúncias dos próprios moradores, da questão de benefício de alguns bairros em detrimento de outros. Por exemplo, corte de grama. Parece um assunto banal ou algo besta quando a gente fala, mas a gente vê equipes da prefeitura cortando grama de imóveis particulares em alguns bairros da cidade, especialmente os bairros mais centrais, e o cara lá no bairro afastado reclama, pô, e aí? Aqui é um desleixo com grama, com calçada, com outras coisas nesse sentido. Como que a prefeitura trata isso efetivamente? A gente tem resposta da prefeitura numa nota oficial de assessoria de imprensa, trabalho muito bom que a turma faz, só que não satisfaz o que o leitor quer, porque de novo ele passa na semana que vem e está lá a equipe da prefeitura cortando a grama num terreno particular. Como é que funciona isso? Como é que torna-se mais justo esse tratamento entre os bairros da cidade? O corte tem que ser nas áreas públicas e na cidade inteira. Né? Isso é importante. A prefeitura tem equipes de manutenção pela cidade toda, né, fazendo cortes nos canteiros, nas calçadas, nas áreas públicas, e isso precisa ser tratado dessa maneira. Se não está tendo corte na tua região, tem que entrar num 56.
ou tem que mandar um e-mail para a prefeitura, ou tem que cobrar nosso administrador regional, porque isso tem que acontecer. A manutenção da cidade é um dos grandes orgulhos do curitibano, ver a cidade limpa, bem cuidada, cortada, com a flor plantada, com a árvore podada. Isso é fundamental que aconteça. Isso será também uma importante ação que eu vou manter pelos próximos 4 anos. Então, se você ir nesse período de verão, o desafio é maior ainda. Que chove, como está chovendo nesse momento, faz calor. Chove, faz calor. Chove, faz calor. Isso é ótimo para a grama crescer. Então, e inclusive no período de verão, a gente aumenta o número de equipes na cidade de Curitiba. Então, tem que ter uniforme na cidade toda. E eu vou trabalhar para isso. Eu não quis lhe interromper, mas a grande questão é sobre terrenos públicos, particulares, né? Porque as denúncias que a gente recebe são no bairro Batel, no bairro Mercedes, equipes da prefeitura cortando grama de casas, de imóveis, não de praças. De casa não pode, né? E isso aconteceu, a gente trouxe algumas... Você deve estar falando na área da frente da casa. Isso, exatamente. Na calçada. Na rua, exatamente. O quintal da pessoa. Se a pessoa é responsável pela calçada, ela é responsável pelo grama que está na frente da casa dela. E a equipe da prefeitura, em alguns momentos, estão cortando essa grama. Tem que cortar a área pública, né? Não pode área particular. Eu vou ficar atento em cima disso, porque você pode cortar da calçada, que é uma área pública, para dentro, mesmo que o muro da pessoa esteja mais para frente, mas que a grama esteja no terreno particular, não pode, tem que ser na calçada. Na calçada, e eu vou verificar isso. tribunapr.com.br. Até uma... Não, eu vi a matéria, eu já vi, eu já recebi. Então, eu estou atento. Nos comentários que a gente teve dessa matéria, aí os leitores até sugeriram de fazer um rodízio. Por exemplo, corta no água verde, corta no abacaxiri, e assim vai indo, fica como sugestão. Sim. O projeto de calçadas, o senhor falou que tem uma ideia de... Hoje a calçada ainda é responsabilidade também do morador, mas nesse projeto tornaria algo mais da cidade mesmo. Como é que funciona? Pela lei é responsabilidade do morador, nós sabemos disso, mas eu me comprometi com 200 quilômetros de calçadas em áreas comerciais dos bairros do centro da cidade com acessibilidade e dos centros comerciais dos bairros com acessibilidade, com meio-fio para os próximos 4 anos, né? Isso é importante. E mais 500 quilômetros de asfalto sobre o antipó velho com calçado, né? Isso é uma inovação que nós estamos trazendo, que é o recap do antipó velho, que está entrando para os bairros com calçado. Então, a perspectiva de 700 quilômetros de calçada para a gente fazer na nossa parte, também no auxílio, às áreas importantes, as áreas mais comerciais da cidade. É isso? Então vamos fechar. Então, o tempo está acabando, deixa eu entregar o presente da tribuna para o senhor. Não é o home office? Não é o home office dessa vez. Essa é realmente uma homenagem que a gente fez para vocês. Espero que o senhor goste, porque está na onda da eleição ainda. O Serelepe? É uma caricatura do Paixão. Paixão é muito bom. Então, obrigado, tribuna. Para quem não sabe, né, num dos debates, a candidata adversária, eu estava dizendo que não parei um minuto na pandemia, porque estava trabalhando para abrir leitos, com todo cuidado, obviamente, e depois distribuindo vacina. Ela falou, daí voltou para ela, falou, enquanto você estava serelepe na pandemia, aí virou uma brincadeira, porque eu trabalhei bastante na pandemia, tinha que ser muito bom, com a chave da cidade, com a Torre da Telepar, o Museu do Olho, o Memorial Ucraniano e o Jardim Botânico. Muito obrigado, Paixão. Muito obrigado à tribuna. Boa sorte, prefeito. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Valeu, prefeito. Valeu, obrigado, pessoal.